E aí, pensantes, belezeira? Vamos dar continuidade aqui com o nosso mini curso de Java, Programação Orientada a Objeto. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar sobre polimorfismo. Vamos lá, o que é esse negócio de polimorfismo? Polimorfismo acontece quando você pega um método de uma classe mãe, joga ele como herança para a subclasse dessa classe mãe e ele assume o mesmo nome e os mesmos parâmetros e a mesma quantidade de parâmetros também. Então, o tipo desse parâmetro se conserva igual e a quantidade desse parâmetro também se conserva igual, especificamente falando do polimorfismo do tipo de sobreposição. Então hoje a gente vai acabar vendo polimorfismo e sobreposição também, porque esses dois andam juntos, tá bom? Para isso a gente vai reaproveitar o código que a gente fez na aula passada, onde a gente imaginou uma escola e nessa escola tinha o conceito de pessoas e entre essas pessoas a gente tinha alunos, a gente tinha o tutor que acompanhava esse aluno, que era o pai desse aluno que aparecia na escola para algumas reuniões, e a gente pensou também no professor. Mas a gente vai utilizar somente a classe aluno que a gente criou, que é uma herdeira da classe pessoas, lembra? Ó, vamos recordar aqui. Então a gente criou a classe pessoas e ela é a progenitora, a classe mãe, tá bom? E a gente utilizou para isso o princípio do abstract, ou seja, a gente não implementa objetos a partir dela, lembra? A gente usou o abstract, porque a gente vai manipular objetos nas classes herdeiras, nas subclasses. Para isso, aqui também, na nossa classe aluno, a gente colocou o nome herdeiro aluno, a gente também vai usar o conceito de abstract, porque a gente não vai manipular objetos a partir dessa classe, mas a gente vai criar novas subclasses para essa classe aluno e imaginar o seguinte, a gente vai imaginar que a gente tem um aluno da oitava série e um aluno do terceiro colegial. Eu nem sei se é mais essa nomenclatura que se usa no sistema educacional, mas no meu tempo era assim, a gente ia até a oitava série e depois ia para o colegial, primeiro, segundo e terceiro colegial, tá bom? Então, aqui ó, eu já deixei escrito para adiantar todo o processo, aqui nessa parte aqui ó, tá como comentário, a gente vai colocar, a única coisa que vai mudar é que não tinha esse abstract aqui, então a gente escreve esse abstract, tá? Para dizer que a gente não vai manipular objetos a partir dessa classe, mas sim das classes herdeiras, tá bom? E, além disso, a gente vai criar um método que vai ser comum às duas classes herdeiras, ou seja, um método que tem o mesmo nome, a mesma noção de parâmetros, só que vai mudar o retorno desse método. Isso é polimorfismo, porque ele vem com o mesmo nome, ele vem com a mesma carinha, mas ele vai assumir formas diferentes dentro especificamente da classe filha. Então aqui a gente mantém aqueles métodos anteriores, lembrando que essa classe aluno está herdando de pessoas já a recepção de parâmetros para nome, para sexo, para idade, para presença, contar presença, todos os getters e setters que a gente fez, lembram? Então, agora aqui a gente mantém as especificações que a gente criou, que são os métodos especiais, como aprovar o aluno, tá? Os getters e setters. Então, tudo que era de herança dessa classe primeira aqui, dessa classe progenitora pessoas, veio para essa e vai ir para as outras que a gente criar, tá bom? Mas, para fins didáticos, aqui a gente vai criar um novo método que ele vai se bifurcar depois. A função dele vai se bifurcar. Ele tem a mesma cara, tem o mesmo nome, ele tem o mesmo princípio, mas dentro da classe filha, dentro da classe herdeira, ele vai dar um retorno um pouquinho diferente. Então aqui eu digitei public abstract void usar laboratório. Deixa eu explicar essa ideia. O que está na minha cabeça? Usar laboratório, a gente tem diferentes turmas na escola, então para não dar conflito de horários,
a gente criou um método para especificar os dias da semana que cada sala vai usar esse laboratório, tá bom? Então aqui eu também vou empregar o princípio de abstract, porque eu não vou manipular objetos, implementar objetos a partir daqui, mas sim a partir da classe filha. Então eu usei também o abstract, por isso que você tem que, além daqui escrever esse abstract, aqui também você tem que escrever, senão vai dar erro, vai aparecer aquelas exclamações aqui do lado. Então aqui eu escrevi o nosso método e criei duas classes novas. Eu já deixei elas prontas aqui, mas se você não se lembra, é só vir aqui do lado esquerdo, tá? Aí você vai na pastinha, na subpasta onde estão seus arquivos, você vai clicar com o botão direito, New Java Class, só para ilustrar, tá? Aí vem aqui e escreve o nome da subclasse que você está gerando a partir dessa classe. No caso, eu escrevi herdeiro, deixa eu até escrever aqui, ó. Herdeiro, que é um herdeiro de um herdeiro, né? Herdeiro, eu escrevi herdeiro aluno oitava, para designar pra gente que a gente está falando de um aluno da oitava série, tá bom? Eu não vou, nem tá dando opção porque é o mesmo nome, né? Eu não vou finalizar isso aqui porque já está pronta aqui a nossa subclasse, é isso daqui. Pois bem, para designar que essa subclasse é uma subclasse, porque até então ela vem só assim, né? Ela vem, deixa eu colocar como comentário aqui, ela vem só public class, herdeiro aluno oitava e vem essas chaves aqui. Para designar que ela é uma subclasse realmente, que ela é filha de alguma outra classe, você vai colocar extends, né? Extends, ou seja, essa classe é filha de quem? Filha dessa classe herdeiro aluno que a gente criou aqui, tá bom? E então, como essa classe já está herdando tudo, já está herdando aqui de pessoas esses parâmetros e recepção de atributo que a gente criou aqui, e está herdando também dessa classe herdeiro aluno, ela está herdando tudo isso daqui, então praticamente o código aqui já está um código pronto. Só que além disso, a gente vai também chamar aquele método que a gente escreveu, tá? Para usar o conceito de polimorfismo, que é o método usar laboratório, tá bom? Então aqui a gente chama ele, simplesmente aqui do lado esquerdo, tá vendo que tem uma exclamação? Ó? Se você passar um mouse sobre ele, está escrito que herdeiro aluno oitavo, ou seja, essa classe não é abstrata, realmente a gente não declarou ela como abstrata. E não pode sobrepor o método usar laboratório, porque ela não é abstrata. Aí se você clicar em cima dele, ele te dá a opção implementar todos os métodos abstratos também. Ou seja, você quer, dos métodos que ele está herdando, você quer implementar isso? Eu simplesmente vou clicar aqui, sim, ele já escreve para a gente esse bloco aqui, que aparece essa palavra, @override. Esse override é exatamente a nossa sobreposição. Deixa eu comentar aqui, colocar como comentário. Sobreposição, tá bom? Então essa palavra está designando exatamente para o nosso programa que a gente está pegando um método, a gente está herdando um método com o mesmo nome, a gente não muda o nome dele, a gente não muda o parâmetro dele, tá? E a gente tá fazendo uma aplicação de polimorfismo, tá bom? Essa linha aqui de baixo não interessa pra gente, então você pode apagar simplesmente aqui clicando na linha e apertando Ctrl E, ele já apaga. Você pode apagar do jeito tradicional com o mouse e apertando o deletão. Para designar que esse método vai assumir, mesmo que ele tendo o mesmo nome, mesmo ele sendo o mesmo método, ele vai assumir um retorno diferente. Para fins didáticos, a gente tão somente vai fazer uma impressão na tela, tá bom? Então aqui a gente coloca, por exemplo, laboratório. Que série que a gente está falando? Da oitava série, né? Oitava série. Vai ser de segunda, quarta e sexta-feira. Esses são os dias da semana que estão designados para que a turma da oitava série, ou seja, esse aluno é da oitava série, está registrado que ele frequenta o laboratório da escola nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras, tá bom?
E eu criei uma outra subclasse para essa classe aqui. Retomando, se você não se lembra, vem aqui, ó, lado esquerdo na pastinha, clicou com o botão direito, aí vem Java Class, você cria a nova classe. Eu dei o nome para ela, vamos aqui, eu dei o nome para ela de herdeiro, vamos aqui, ó, herdeiro aluno terceiro colegial, tá bom? Bem assim por extenso mesmo, bem didático. Então, aqui simplesmente eu coloquei o extends para dizer que ela é filha. Filha de quem? Filha da herdeiro aluno. Essa daqui. Mesma coisa da anterior. Escrevi o override, tá bom? Se você por aqui, quando ele dá aquele sinal de exclamação, de repente está meio perdido, não consegue automatizar isso para aparecer esse bloco aqui, você pode escrever, tá? Então escreve @override, aí define o seu método, que vai ser o mesmo método, que é o mesmo nome, tá? Por isso que ele é um polimorfismo. Então, public void usar laboratório e vai ter um retorno diferente, apesar dele ter o mesmo parâmetro, né? No caso aqui não tem parâmetro nenhum, né? O parâmetro dele é não ter parâmetro, ele vem desse jeito vazio aqui entre parênteses, mas ele segue o bloco designando uma função. Que função que é? Imprimir na tela, mesmo a partir do mesmo nome ele vai imprimir algo diferente. Então a gente coloca aqui, ó, laboratório terceiro colegial, vai ser na terça e na quinta. Então a gente não tem conflito de horário na utilização desse laboratório. Então o que a gente viu até agora? A gente viu o polimorfismo e a gente viu a sobreposição. Deixa eu anotar aqui também, ó. Sobreposição. Olha só que legal. Então a gente está pegando o mesmo método, a gente está sobrepondo ele, a gente está reutilizando ele. Isso é programação orientada a objetos, essa economia de código, porque a gente está sempre pegando algo que já foi escrito, então a gente não precisa ficar reescrevendo ele o tempo todo. Então a gente está sobrepondo ele aqui, mesmo que ele tenha algum desvio de função, né? Mesmo que ele assuma alguma função ou estende aquilo para algo diferente, algo um pouquinho mais específico, tá bom? Polimorfismo e sobreposição, é exatamente isso. Agora, aqui na nossa página de chamada principal, que é aqui o primeiro código que a gente fez, né? Onde a gente realmente implementa os nossos objetos. Deixa eu aumentar aqui também pra gente. Onde a gente implementa os nossos objetos, eu simplesmente vou fazer a chamada dessas classes, vou fazer a implementação. Então, para isso, eu já escrevi aqui também, ó. Para isso, a gente instancia o objeto. Eu fiz a chamada da classe a partir da classe que permite essa instanciação do objeto, ou seja, a classe que não tem o abstract, tá? Então, a partir da classe filha é onde realmente eu vou manipular os meus objetos. Então, a partir dessa classe aqui, eu escrevi herdeiro aluno oitava, chamei a classe, dei o nome do meu objeto e continuei a linha aqui de instanciação propriamente. Então, new, nome da classe de novo. Tudo que a gente já viu, né? Não tem novidade nenhuma aqui. E também fiz para o aluno do terceiro ano. Aqui, ó, aluno do terceiro ano. E dei o nome desse objeto como A2, beleza? Depois eu designei, eu fiz realmente a atribuição desses objetos, né? A partir do setter, que a gente já tinha criado também. Então, esse aluno A1, ou seja, o aluno da oitava série, tem o nome Fernando, prazer, sou eu. A1 também, ele ingressou em 2015, aqui é puramente ficção, né? Ainda mais a idade, aluno A1 tem 14 anos, quem me dera, ah, que delícia. E você tem a nota dele de 6.8, tudo isso a gente já viu na aula anterior. Se você está confuso, se você está perdido nessa aula, retoma a aula anterior, ou às vezes você nem assistiu, vai lá e assiste a aula anterior, que essa aula é uma sequência da anterior, que a gente falou sobre herança, né? E vocês percebam que esses conceitos caminham juntos, herança, polimorfismo, sobreposição e outros mais que vão vir por aí, tá bom? Então, eu coloquei que ele tem 230 dias de presença, tá bom? No ano.
e que é do sexo masculino. Aí a gente chamou aquele toString que a gente fez, coloquei que ele foi aprovado também. Tudo isso são métodos, né? Métodos que a gente criou. E chamei, por fim, aqui o usar laboratório. De modo que ele tem que retornar para a gente que esse aluno da 8ª série frequentou o laboratório, ou frequenta, está na agenda da escola que a 8ª série frequenta segunda, quarta e sexta. Ele vai ter que retornar isso, né? E aqui instanciei o objeto A2, fiz a mesma coisa, só que eu dei o nome de Aline, tá? Ela entrou na escola em 2018, ela tem 17 anos, ela ficou com 8.8 de média ou de nota, enfim. Ela de presença tem 189 dias da escola, sexo feminino, e a gente chamou o toString também para ela, colocou que ela foi aprovada e que a turma dela está encaminhada para frequentar o laboratório nas terças e nas quintas-feiras, porque ela é do 3º ano, né? Tá aqui, ó, o nosso A2 é do 3º colegial, tá bom? Vamos então chamar esse programa. E aqui as outras instanciações que a gente fez para tutor, para professor, eu deixei como comentário aqui, desativei elas porque não interessa para a gente nesse momento. Então vamos aqui dar um play para ver o que acontece. Tá aqui, ó, lembrando que o objeto A1 é da 8ª série, né? A gente usou, olha só que legal, depois eu chamo de novo o play aqui. A gente usa o mesmo nome, olha o conceito de polimorfismo, a gente usou o mesmo método, é o mesmo método, com o mesmo nome, usar laboratório, só que ele retorna resultados diferentes, tá vendo? Mesmo esses resultados sendo da mesma família, olha só como é bem parecido com o mundo real, né? Família do que? Um conceito abstrato aí de dias da semana direcionados para tais turmas frequentarem um laboratório da escola. Então ele tem o mesmo nome, aqui ó, o A2, o objeto A2, o mesmo nome, só que ele retorna coisas diferentes. Vamos dar o play de novo para conferir. Aqui ó, então o Fernando, sexo masculino, idade de 14 anos, presença 213 dias, ele foi aprovado, nananã, e ele frequenta o laboratório, ou frequentou o laboratório da escola, ele é da 8ª série, nas segundas, nas quartas e na sexta. E a Aline, aqui ó, a Aline, ela é do sexo feminino, idade 17, presença 189 dias na escola, e ela foi aprovada também, ela é do 3º colegial e frequentou ou frequenta o laboratório nas terças e nas quintas-feiras. Tá bom? É isso aí. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa aula sobre polimorfismo, sobre sobreposição. E a gente se vê no próximo conteúdo deste canal. Valeu, falou, até a próxima!